Quero, em primeiro lugar, me dirigir aqui aos que permaneceram durante toda a sessão, que são os nossos concursados, aqueles que se dedicaram a abrirem mão do convívio com a sua família, fizeram um concurso público, foram aprovados no concurso público. Quero dizer, antes de qualquer pauta que traga a essa tribuna, que os senhores e as senhoras têm o meu respeito sempre e a minha atenção sempre. Aqueles que convivem comigo e que dialogaram comigo muitas vezes aqui, e vejo alguns que já os tenho como amigos, sabem que a questão do concurso público nunca foi objetivamente ou diretamente uma pauta eleitoral para mim, em nenhuma das eleições que disputei, sobretudo naquela primeira eleição em que me elegi deputado estadual, deputado mais votado do Estado em 2018. Quero dizer que, desde aquele momento, deputado Dionísio Lins, ainda no prédio da saudosa Assembleia Legislativa, o centenário Palácio Tiradentes, eu sempre observava, assim como Vossa Excelência, muitos concursados entre um prédio e outro, o prédio anexo e o prédio principal, cada qual com a sua bandeira, com a sua camiseta, com a sua faixa, exatamente como estão hoje aqui na galeria da Assembleia Legislativa, pleiteando algo absolutamente justo, que é o ingresso na carreira para as quais tinham se dedicado. A partir dali, comecei aquele diálogo, entender a dinâmica e a peculiaridade de cada concurso e, na medida do possível, aprovar leis nesse parlamento com a deferência dos demais colegas. Diga-se de passagem, todas as leis tiveram o apoio dos colegas de todas as vertentes ideológicas e foram todas elas aprovadas por unanimidade. Ocorre que, na sequência dessa luta em prol dos concursos públicos, muitas vezes a gente se depara ao longo do caminho com outras circunstâncias além daquelas que dizem respeito às leis que a gente aprova. Quero dizer que cada concurso tem a sua história, cada concurso tem a sua peculiaridade e, infelizmente, não obstante as inúmeras audiências públicas e leis que aprovamos nessa casa, determinadas carreiras a gente não conta, e aí eu me refiro objetivamente à SEAP, a gente não conta objetivamente com o zelo e o empenho do gestor que está na pasta naquele momento. E falo isso com toda tranquilidade. O concurso público tem sido algo que eu tive todo o apoio, por exemplo, do governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro sempre me chamou para dialogar, sempre tentou enveredar os esforços e as forças necessárias para tentar realizar, e o fez em muitos casos, inclusive em concursos da própria SEAP. Nunca criou obstáculos políticos, nunca criou obstáculos orçamentários. Ocorre que o chefe do Poder Executivo fica, muitas vezes, adstrito a pareceres jurídicos, a outras coisas que vão, outras questões que vão além da sua mera vontade. Da mesma forma, eu também tenho que fazer aqui um testemunho que, desde a presidência do presidente André Siciliano, nós já tínhamos o franco diálogo aqui com a presidência da Assembleia Legislativa. Muitas vezes, naquele mandato, a própria Assembleia Legislativa abriu mão das parcelas financeiras que economizou fruto do seu próprio orçamento e custeou o chamamento de algumas carreiras, não só da segurança pública, mas também da saúde, também da educação, e não foi diferente, muito ao contrário. Considero que esse trabalho ainda ganhou mais força com a presidência do meu amigo, meu irmão, presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar. Em primeiro lugar, permitindo que a gente pudesse continuar fazendo uma casa que é presidencialista, o processo de discussão. Depois, aumentando como chefe do poder legislativo, o poder do parlamento no diálogo com as instituições, aí eu me refiro com a PGE, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. E tivemos, num caso em especial da Polícia Militar, tivemos aqui uma força redobrada, que foi a presença do procurador dessa casa, o procurador-geral dessa casa, que antes de mais nada é um grande jurista, e nos ajudou muito no diálogo com essas instituições. Então fica aqui a minha deferência
aos chefes de poder. E aí quero dizer o seguinte, primeiro falo em respeito. Eu recebi muitas críticas e ainda as recebo, dizendo, cumpra a sua palavra, dê posse aos candidatos. Eu não tenho poder e não consigo imaginar nem o próprio chefe do Poder Executivo que tenha poder sozinho para resolver os problemas atinentes aos concursos. Tudo é um conjunto de medidas que devem ser tomadas, que dependem muitas vezes de outras instituições. O que eu lhes garanto é que respeito essa e qualquer crítica. Os senhores que estão aqui ainda, as senhoras que estão aqui ainda, sabem que em momento nenhum eu tenho uma rede social muito atuante, muito intensa, deputado Dionísio, e agradeço por isso. Em momento nenhum, os senhores são testemunhas que eu excluí qualquer comentário. Pode chegar ali e me esculhambar, pode me xingar, pode me ofender, que faz parte do jogo. Quem tem vida pública tem que estar sujeito às críticas. Algumas vezes eu as rebato também. E muitas vezes, deputado Dionísio, sobretudo aquelas que eu considero que estão abaixo da linha da cintura, estão além do institucional, eu me dou o direito também, como um ser humano que sou, de carne e osso, e não sou duas caras, de responder à altura. Mas não me filio àquilo que dizem, de que a gente, ou eu, ou outros deputados aqui, façam reconhecimento. Deputado Luiz Paulo é um deputado que atua na pauta, assim como temos outros colegas aqui que fazem a pauta, que em algum momento fomos oportunistas sob o ponto de vista eleitoral, porque eu nunca agi com toma lá da cá, se não votar em mim, não vou trabalhar a pauta. Muito ao contrário, sempre dividi cada concurso com muitos outros colegas e faço o reconhecimento de colegas que atuam em muitos concursos aqui nessa casa. Então, não ia falar sobre o assunto, mas considero que seja, em primeiro lugar, uma questão de respeito. Observar que tem pessoas que estão aqui com a gente, levantando faixas, presentes durante toda a sessão plenária, com o celular ali estampando, botando 2012. Algumas faixas que tem a minha fotografia, tem meu nome, que fala diretamente comigo. Seria muito desonesto da minha parte ignorar a presença dos senhores e das senhoras aqui. Então, vim à tribuna, não iria ficar para falar, mas resolvi ficar para me dirigir. Tem muitos, claro, que eu vou encontrar daqui a pouco nos corredores, a gente vai falar e tal, mas eu acho digno me dirigir aos senhores e às senhoras. Em primeiro lugar, eu não desisti da pauta do concurso público. Não é só um desejo, mas eu continuo sustentando todas as teses que levantei até hoje na legislação vigente, sobretudo na legislação que a gente aprovou nessa casa. Portanto, considero que, por força de uma lei estadual, não existe cláusula de barreira no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, aqueles que foram gradativamente sendo aprovados nas etapas do concurso, enquanto ainda perdurar a chance de convocação, qual seja, validade do concurso, condições jurídicas e orçamentárias para isso, têm o direito de serem chamados. Essa é a primeira pauta que eu entabulo aqui. A segunda pauta. Considero que uma lei de minha autoria está em pleno vigor no Rio de Janeiro. Os concursos públicos estão com a validade suspensa, pelo menos enquanto perdurar o regime de recuperação, e nós ainda estamos, inclusive por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda estamos sob a égide do regime de recuperação. Por um lado, tem esse beneplácito, que é a questão da suspensão da validade do concurso. Por outro lado, tudo aquilo que representa o regime de recuperação, muitas vezes, constitui um óbice para que a gente possa contrair novas despesas. Então, por mais que façamos um esforço aqui de colocar orçamento pós-orçamento, recursos para garantir o chamamento e a recomposição dos déficits operacionais das forças, sobretudo de segurança pública, é inquestionável que o regime de recuperação, da maneira que está, é um óbice. Por outro lado, eu sustento que há possibilidade jurídica e há possibilidade, porque no momento que aderimos ao regime de recuperação, ainda em Priscas Eras, em outros governadores, nós entregamos cargos e espaços para o regime de recuperação. Portanto, considero que haja vacância na maioria das carreiras, dentre as quais as carreiras das polícias, sobretudo a SEAP, sobretudo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Portanto, eu continuo defendendo essa tese. Agora, eu não tenho como
alterar o pensamento de um gestor, um secretário daquela determinada pasta. Eu não posso mudar a concepção de gestão daquele indivíduo, daquela secretária ou daquele secretário. É uma tentativa que venho fazer, mesmo sendo líder do governo, mesmo sendo aliado de primeira hora do governador Cláudio Castro, do presidente Rodrigo Bacelar, mesmo estando no mesmo campo ideológico, e falo isso, graças a Deus que estamos no mesmo campo ideológico, porque é um campo que respeita as forças de segurança, que não sataniza as forças de segurança. É um trabalho que precisa ser permanente. A gente, de outro passo, tem tentado permanentemente dialogar, os senhores e as senhoras são provas disso, tentado criar estratégias, porque simplesmente se nos contentássemos com uma fala, como já aconteceu aqui, em audiências públicas, em diálogos com os gestores, a gente já teria desistido há muito tempo. Isso sem falar, às vezes, que alguns gestores estiveram nessa casa, se comprometeram, alguns secretários, alguns comandantes de polícia, como da Polícia Penal, por exemplo, apertaram a mão e no dia seguinte fizeram tudo ao contrário daquilo que tinham acordado aqui. Por fim, mais recentemente, fizemos uma grande audiência em que todos nós tínhamos a esperança que seria uma derradeira audiência e, infelizmente, o posicionamento do Ministério Público naquele momento não foi aquele que vinha sendo construído com o próprio promotor de justiça que durante muitos anos cuidou da matéria. Tivemos ali um banho de água fria. Imediatamente tentamos uma outra estratégia que, por sua vez, envolveu a Defensoria Pública, que envolveu a Procuradoria da Casa, e é nessa toada que a gente tenta ir de manter, em alguns momentos mais aquecidos, em outros momentos mais frio, mas manter de uma forma ou de outra a chama acesa, pelo menos do diálogo com essas instituições que a gente depende para que possa efetivar o tão sonhado chamamento. Então, nesse sentido, os senhores e senhoras em que pese qualquer crítica que possam fazer, sabem que eu tenho, e firmo aqui desde já, um novo compromisso. No orçamento que se avizinha, que vai ser discutido agora nesse semestre, os senhores têm a garantia que terá, pelo menos de minha parte, uma emenda ao orçamento e a garantia de, na redação final, estar contemplado uma reserva orçamentária para que a gente possa superar, pelo menos, o obstáculo orçamentário e manter viva a chama do sonho de um chamamento. Então, quero dizer, sobretudo aqui no caso da SEAP, que nesse momento não tem uma notícia específica ou algo novo para falar, a não ser isso que eu estou de forma muito franca aqui, de coração aberto, dizendo. Tenho mantido diálogo com as instituições, tenho uma estratégia ainda definida que eu pretendo seguir e estou seguindo, mas não poderia deixar de testemunhar a presença dos senhores e das senhoras aqui, que fazem muito bem de estarem aqui, porque o dinamismo, o conjunto de complexidade que a gente tem das matérias tratadas aqui, por muitas vezes, se não fosse a presença de vocês aqui, poderia fazer com que diminuísse a força, inclusive de convencimento e de chamar o que eu considero. O parlamento sempre foi e sempre será um grande aliado dos senhores e das senhoras. Sempre tiveram voz, não só no meu mandato, e foram ouvidos como em outros mandatos de outros colegas, independente das vertentes ideológicas. Então, quero dizer, tenham o meu respeito, a gente segue pensando e não desistimos de nenhum concurso, sobretudo aqueles da segurança pública. Em relação especial ao concurso da Polícia Militar, há uma questão mais avançada, porque era uma coisa pontual ali, uma questão pontual que ainda perdurava da questão de história no CFSD 2014. Existe também, em relação ao Corpo de Bombeiros, uma votação que a gente faz aqui o pleito e fica o compromisso, e o presidente Rodrigo Bacelar já me pediu várias vezes, deputado Dionísio Lins. O relatório, tem um relatório atualizado, formula as estratégias dele também, para que a gente possa votar os PLs, continuar o diálogo institucional com a força da casa. Então fica aqui reafirmado o compromisso e a minha saudação de respeito. Não estou fazendo nenhuma promessa, não estou aqui pedindo toma lá da cá de coisa absolutamente nenhuma, mas fica aqui o meu respeito aos senhores e às senhoras e o sonho
de serem chamados, de ingressar numa carreira digna. E falo isso hoje, deputado Dionísio Lins, e não vou tomar mais o tempo, que hoje eu participei da formação da Polícia Civil, do concurso de inspetores, estavam lá os inspetores sendo formados. Então eu fui lá, como tento ir a todas as formaturas, sempre brinco com os senhores e com as senhoras que têm um sonho também de pagar 10 na formatura de todos aqueles que forem efetivamente se dedicar e serem chamados e tornarem bons policiais no Rio de Janeiro. Então, quero estabelecer aqui diretamente o meu respeito a todos os senhores. No que depender de mim, do meu gabinete, os senhores sabem que sempre terão voz e respeito da minha parte.